está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão, o Ministério Público mais perto de você. E no nosso programa de hoje nós vamos abrir espaço para falar sobre a lei anticorrupção. Veja quem é o nosso convidado de hoje, o promotor de justiça Emerson Garcia, ele que também é doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. Bom, doutor Emerson, quando a gente está vendo hoje tantos problemas no nosso país ligados à corrupção, como é que a gente pode enquadrar uma lei anticorrupção no nosso dia de hoje? Olha, numa visão bem singela, nós podemos conceber a corrupção como a infração de um dever jurídico posicional em troca de uma vantagem indevida. Alguém do setor público ou privado deixa de cumprir um dever, deixa de exercer um poder finalisticamente voltado a uma certa finalidade em troca de uma vantagem indevida. Então nós temos a corrupção no setor público, que é a mais comum, é a que mais nos preocupa, e temos a corrupção no setor privado. Sob a ótica do setor público, nós temos um conjunto de normas que buscam punir o agente público corrupto. E agora nós temos, de uma forma incipiente, normas especificamente direcionadas àquele que, sendo da iniciativa privada, busca corromper o agente público. A denominada Lei Anticorrupção é a Lei 12.846 de 2013. Na verdade, essa lei ela não trata apenas corrupção. A corrupção é um dos aspectos previstos nessa lei. Essa lei trata do relacionamento de pessoas jurídicas com a administração pública nacional ou estrangeira. Esse relacionamento normalmente se dá no âmbito de um contrato administrativo e a pessoa jurídica pode praticar uma série de ilícitos que principiam pelo oferecimento de vantagem devida ao agente público, aí caracterizando a clássica corrupção, e se estendem por uma série de fraudes a licitações, para o impedimento à fiscalização dos órgãos competentes. E nessas atividades, nós nem sempre teremos uma ação concomitante do agente público, o que não se enquadraria no conceito clássico de corrupção. Mas nós temos, por parte da pessoa jurídica, a infração aos princípios regentes da atividade estatal, danos ao patrimônio público e a violação aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Quer dizer, quando a gente fala em corrupção, para nós, o que é área de interesse é quando há dinheiro público envolvido. Por exemplo, um problema envolvendo duas empresas de direito privado, né, que não estejam tendo algum relacionamento com a fazenda pública, esse não seria uma matéria de uma lei anticorrupção. Vejam, a corrupção ela tem um espectro amplo. Ela alcança o relacionamento entre setores públicos, alcança o relacionamento entre setores públicos e privados e alcança o relacionamento entre setores privados. A Convenção Interamericana de Combate à Corrupção de 96, a Convenção das Nações Unidas de Combate à Corrupção de 2003, a Convenção de Mérida, ambas se preocupam com a corrupção no setor privado. Nós temos situações de concorrência desleal, em que um agente, um ator econômico, ele vem a subornar empregados de outro ator econômico com o objetivo de obter alguma vantagem. E há muita sociedade contemporânea percebeu que esse tipo de conduta gerava um código paralelo de conduta no ambiente social que era deletério para toda a sociedade. Então a corrupção no setor privado não interessa apenas aos envolvidos, interessa a todos nós. Mas o foco da legislação brasileira hoje, o principal foco, é na existência de relacionamento entre o público e o privado. Então nós temos já de longa data a denominada Lei de Improbidade Administrativa, é a Lei 8.429. Ali o epicentro de análise é o agente público. Os ilícitos que o agente público pratica contra a administração pública, muitas vezes com envolvimento de particulares. E essa lei é uma lei de responsabilidade extrapenal que coexiste com a sistemática clássica penal, com um crime de corrupção ativa, com um crime de corrupção passiva. E agora nós temos a Lei 2.846, que disciplina os relacionamentos entre pessoas jurídicas e a administração pública. Nesse caso, o epicentro de análise é a pessoa jurídica privada. Pois é, doutor Emerson, mas o Código Penal já tratava dessas matérias, da corrupção ativa, a corrupção passiva, crimes contra a administração pública. Tratava, não trata ainda desse tema, né? Os tipos penais dentro da lei geral, da nossa lei do Código Penal, eles não eram suficientes para tratar desses temas? O grande problema que um estado de modernidade tardia como o Brasil, ele acaba vivenciando é o seguinte: nós temos muitas vezes leis com inegável plasticidade, mas temos um déficit de efetividade. Essa lei não consegue alcançar a realidade. E por que isso ocorre? Ocorre por uma série de fenômenos sociais. Especificamente em relação à corrupção, qual é o quadro que nós encontramos hoje? A corrupção ela vai alcançar penalmente tanto aquele que dá quanto aquele que recebe. Qual dos dois irá procurar a autoridade competente para dizer que o ilícito ocorreu?
ninguém vai procurar. Então é difícil nós identificarmos o ilícito de corrupção pelas circunstâncias em que ele é praticado. O que o nosso legislador passou a fazer? Qual foi a opção do Estado brasileiro? Alargar a sistemática de responsabilização ao lado da responsabilização penal clássica e da responsabilidade administrativa, que exige um processo administrativo disciplinar, nós passamos a ter uma responsabilidade judicial de natureza cível, de natureza extrapenal. É nesse contexto que se enquadra a Lei 12.846. Nós passamos a ter um conjunto de ilícitos, no caso específico da Lei Anticorrupção, esses ilícitos são marcados por uma responsabilidade objetiva. Em outras palavras, nós vamos provar a existência de uma certa conduta e o seu enquadramento na tipologia legal, com respectivo nexo causal. Nós não vamos trabalhar com culpabilidade. Nós não vamos precisar provar que uma pessoa em particular agiu com dolo ou com culpa. Então essa lei trouxe a responsabilidade objetiva, estabeleceu um universo maior de tipologias, um âmbito maior de objetividade jurídica, tentando contornar as dificuldades clássicas, históricas de efetividade do crime de corrupção, a dificuldade de punição. Porque tanto aquele que dá quanto que recebe são enquadrados na lei penal. Quer dizer, a lei está dizendo para os agentes públicos, né, e para quem se relaciona com os agentes públicos, que, olha, meu prezado amigo, olha, a lei é essa aqui. Se aparecer da tua parte um enriquecimento sem causa, você vai ser responsabilizado. Exatamente. É mais ou menos isso? A ideia é essa. Agora, polarizando as importâncias hoje no âmbito extrapenal, nós temos a lei de improbidade, a lei 8.429 de 1992. Nessa lei, nós trabalhamos com o dolo do agente público e com a culpa do agente público no caso de dano ao patrimônio público. Na lei 12.846, nós trabalhamos com a pessoa jurídica. E essa pessoa jurídica, ela vai ter a sua responsabilidade aferida no plano objetivo. O que fez a lei 12.846? Ela instituiu um conjunto de figuras ilícitas no seu artigo 5º, denominadas de atos lesivos à administração pública, e ali estão previstas condutas de oferecer vantagem devida a agente público, fraudar contrato ou licitação, inviabilizar fiscalização e etc. Uma vez caracterizado esse ilícito do artigo 5º, nós podemos ter duas consequências. Nós podemos ter um processo administrativo de responsabilização da pessoa jurídica e podemos ter um processo judicial. Quem inicia o processo administrativo é a autoridade máxima do órgão envolvido naquele ilícito, ou que sofreu o ilícito. Quem inicia o processo judicial? A procuradoria da pessoa jurídica lesada ou o Ministério Público. Qual é a grande singularidade dessa sistemática? Historicamente, o direito brasileiro trabalha com um sistema de independência entre as instâncias. Então, nós podemos ter um único fato, um servidor desfere um pontapé em outro. Esse único fato pode ter desdobramento em várias instâncias. A conduta vai ser enquadrada no Código Penal, no Código Civil, ele pode responder a um processo disciplinar e etc. Então, um único fato, vários enquadramentos. Nessa lei, nós temos um único fato, mas com uma peculiaridade. Ali há um único enquadramento, nessas figuras do artigo 5º, e duas possibilidades de responsabilização. O agente vai sofrer um processo administrativo pelo mesmo artigo 5º e vai sofrer um processo judicial pelo mesmo artigo 5º, o que não é comum na ordem jurídica brasileira. Nós não temos precedente nesse sentido. Doutor Hermeson, a gente está quase no final desse bloco, mas eu queria levantar uma questão. Tem se discutido, sobretudo nesse escândalo que tem se chamado escândalo do Petrolão, que os responsáveis que figuram como os intermediadores, os corruptores, eles não são de fato os grandes controladores das empresas. As empresas quase que nomeiam testas de ferro para tomarem conta dessas atividades menos nobres, vamos dizer assim, né? A lei pode atacar esse tipo de questão, chegando até os responsáveis financeiros, responsáveis, os proprietários das grandes empresas? A Lei 12.846, ela trata das pessoas jurídicas, mas em seu artigo 3º, ela diz que sócios, administradores, aqueles que estão vinculados, que participam do ato, eles serão responsabilizados na medida da sua culpabilidade. Então, eles vão sofrer as sanções ali previstas que sejam compatíveis com sua condição de pessoa natural e de acordo com a demonstração do seu elemento subjetivo, mais especificamente o dolo. A própria lei, também no seu artigo 14, ela prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica. Então, eles também poderão ser punidos. Qual é a dificuldade que nós enfrentamos? Nós temos que aprimorar os nossos mecanismos de investigação. Se eu sou acionista controlador de uma SA, a Comissão de Valores Mobiliários vai ter conhecimento disso. O problema é que esse controle muitas vezes é feito de forma informal. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos seguir o dinheiro. Follow the money. Nós temos que seguir o dinheiro para achar a origem. E isso nem sempre é fácil, principalmente com os mecanismos de remessa de recursos para o exterior. O Brasil é muito carente de investimento internacional e nós, na medida em que aceitamos, temos que permitir o retorno do capital. E é difícil rastrear.
Uhum. Bom, gente, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo. O programa está muito interessante e o tema muito atual, mas não saia daí que a gente volta já já. E o MP Cidadão está de volta hoje falando sobre a lei anticorrupção. Doutor Emerson, no bloco anterior a gente abordou várias questões genéricas e o cerne hoje da problemática, né, que tem sido colocado no noticiário por conta da CPI do Petrolão e a outra, do Mensalão e outras que infelizmente aconteceram no Brasil, como o poder de algumas empreiteiras ela ficou revelado nesses escândalos todos. E uma questão que eu acho paradoxal é que os partidos alegam que receberam doações para a campanha, doações de forma legal. Ué, mas o dinheiro não era ilegítimo? Como é que se vê essa questão? Olha, a questão dos partidos políticos, do papel do partido político no Estado contemporâneo, na forma de financiamento das campanhas eleitorais, é uma das questões mais polêmicas do direito contemporâneo. Por que isso é tão polêmico? Há muito se percebeu que os centros de decisões nos estados, eles não derivam dos homens, das mulheres que estão no poder. Eles estão situados nos partidos políticos. E aí muitos pensadores já falam na existência não de uma democracia, mas de uma partitocracia. Quem toma as decisões são os partidos políticos. E o pior, essas decisões são tomadas por pessoas cuja identidade muitas vezes nós ignoramos. Nós talvez saibamos o nome de um presidente ou outro partido político, mas não sabemos de todos, nós não temos esse conhecimento. Então os partidos políticos há muito foram identificados, inclusive pela Transparência Internacional, que é uma organização não governamental de origem germânica, formada por ex-dirigentes do Banco Central, foram identificados como os principais focos de corrupção no mundo. Por quê? Os partidos políticos, eles influenciam as decisões a serem tomadas e conseguem captar recursos sem que haja esse liame direto entre o recurso e o agente político. O que se faz? O agente público fala com as empreiteiras, fala com algum financiador de campanha, o recurso é repassado para o partido político ou para a sua campanha e a partir daí ele exerce influência no seu mistério diário em relação ao exercício do poder. Não é por outra razão que o Supremo já tem maioria firmada, o processo está suspenso com pedido de vista, no sentido de que partidos políticos não podem financiar campanhas eleitorais. Partidos políticos não. Empresas privadas não podem financiar campanhas eleitorais. E qual é a razão disso? A razão é simples. A influência nas decisões a serem tomadas é enorme. Nós temos ali, na verdade, um contrato de natureza sinalagmática. O financiador dá sua parte hoje, quando o político é eleito, ele oferece a sua. Como minorar esse quadro? É diminuir a necessidade do dinheiro, diminuir a necessidade de estratégias sofisticadas de marketing, permitir uma campanha ao vivo no estúdio do Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, diminuindo a importância do dinheiro. Agora, a grande dificuldade que nós temos é essa interface de sociedades empresárias que encaminham dinheiro para a campanha e têm benefícios no momento de contratarem com o poder público. Isso é um problema sério. Para diminuirmos a importância do dinheiro, temos que rever a nossa forma de campanha eleitoral. E, no segundo modo, rever a base de valores da nossa própria sociedade. Pois é, a corrupção no Brasil ela tem sido revelada nos últimos processos muito em virtude da delação premiada. Eu gostaria que o senhor abordasse esse ponto. O senhor é favorável, o senhor acha que é um bom instrumento? Porque algumas pessoas têm criticado de forma mais incisiva, dizendo que ela está sendo utilizada de forma distorcida, tanto pelo Ministério Público quanto pela Polícia Federal e pelo Poder Judiciário. José Fernandes, às vezes eu tenho a impressão que um bom sistema processual para alguns estudiosos brasileiros é aquele que não funciona. Então, se o sujeito não for descoberto, não for preso, ou se o processo não acabar, esse é um bom sistema. Agora eu pergunto, será que a funcionalidade do direito é legitimar a ilicitude? Esse é o objetivo do direito? Nós achamos bárbaro colocar uma tornozeleira eletrônica numa pessoa. A muito custo isso foi implementado, porque isso feriria a dignidade humana. E a dignidade da nossa população, que é simplesmente desconsiderada, uma população num país rico como o nosso, que é miserável. Será que as pessoas não pensam nisso? Então, eu acho que nós temos que pensar o seguinte, todo sistema ele é funcionalmente comprometido com o resultado. Um sistema processual tem que ter um resultado. Qual é o resultado? O processo tem que acabar com uma decisão justa.
Se nós temos a sistemática de delação premiada, é observado o contraditório, a ampla defesa, as informações ali colhidas são corroboradas por outros instrumentos probatórios, isso está previsto na nossa legislação, eu acho que o único defeito é que nós temos uma chance de criminosos serem presos. Esse é o defeito. Quer dizer, na sua opinião, não está havendo uma espécie de chantagem contra as pessoas que estão presas. Elas simplesmente têm essa possibilidade de buscarem uma atenuação da sua pena, buscando um acordo com o Ministério Público. A grande fonte da delação premiada é que os envolvidos já perceberam que há uma perspectiva da lei ser aplicada. É por isso que eles estão concordando em participar do sistema de delação premiada. Também, se não quiserem, eles têm esse direito também. Isso, não participem. Não participem e arquem com penas mais elevadas. Só que eles já perceberam que da forma que esse caso está sendo trabalhado, a probabilidade de termos uma decisão com nível de efetividade elevado, o que não é comum no nosso direito, por incrível que pareça. O direito brasileiro, o direito processual é bom enquanto não funciona. Veja que coisa curiosa. Nós tínhamos um Código de Processo Civil de 1973 e acabamos de ter aprovado outro. O nosso Código de Processo Penal é de 1940, com anacronismos sem fim, e o máximo que nós conseguimos é uma lei ou outra para melhorar esse sistema. É o máximo que nós conseguimos. Então nós temos que repensar. Nós queremos efetivamente punir o ilícito aqui no Brasil, vamos elaborar uma lei que tenha efetividade. E efetividade não é desconsiderar ampla defesa e contraditório. Ampla defesa e contraditório são dogmas de qualquer Estado civilizado, mas ampla defesa e contraditório não são práticas chicaneiras. O que nós verificamos, inclusive, no caso desse Petrolão, da Lava Jato, é de juristas vindo ao jornal criticando pessoalmente o juiz, os procuradores, o sistema brasileiro, e esses juristas são advogados contratados pelos envolvidos. Mas nenhum deles se apresenta assim pelos jornais. Será que não era o caso de ter um pouco de transparência também? O senhor tocou no ponto anterior, que foi a desconsideração da personalidade jurídica. Quando a gente estuda direito, a gente está fazendo faculdade, né? Os professores do nosso direito penal eles dizem o seguinte: olha, então fulano foi apenado na parte do seu corpo onde ele sente mais dor, que é no bolso, né? A lei anticorrupção ela está indo nessa direção, ela está, ao desconsiderar a personalidade jurídica, ela está indo ao encontro da possibilidade do delinquente ele ter uma sanção econômica extremamente dura com relação ao fato praticado? A lei anticorrupção teve dois focos básicos. Primeiro, a pessoa jurídica, não raro, é um véu para encobrir propósitos ilícitos de pessoas naturais. Então ela foi estruturada de modo a alcançar a pessoa jurídica, independentemente da necessidade de nós provarmos que seus sócios, dirigentes eram bons ou ruins. Vamos provar o fato, a conduta. Está provado, podemos enquadrar na lei. Mas ela não parou aí. Ela previu a possibilidade de desconsideração para nós alcançarmos os seus dirigentes sempre que tivermos um plus. Que plus é esse? A prova de que eles agiram com dolo, com culpa. Porque se nós temos uma grande organização, muitas vezes é difícil nós identificarmos o centro de comando, quem efetivamente tinha conhecimento daquele fato. Então, a lei foi articulada para nós alcançarmos a pessoa jurídica. Mas se nossos mecanismos de investigação permitirem que nós venhamos a avançar, nós alcançamos a pessoa natural. Quais são as penalidades previstas na Lei 2.846? Penalidades administrativas, multa e publicação extraordinária da decisão. Penalidades judiciais. Pessoa jurídica vai perder os bens adquiridos ilicitamente, poderá ter interdição total ou parcial de atividade, ser dissolvida ou proibida de receber recursos públicos. Essas são as penalidades. E essas penalidades poderão ser estendidas aos seus dirigentes, caso seja provada a sua culpabilidade. Aí vamos trabalhar com vontade, o que não precisamos demonstrar em se tratando de pessoas jurídicas. Doutor Emerson, como o Ministério Público é uma instituição absolutamente independente, eu me julgo aqui na condição de fazer uma pergunta bem espinhosa. A gente teve o ministro nosso da Justiça, que ele fez uma defesa prévia das empreiteiras, dizendo que as empreiteiras não deveriam ser desconstituídas a priori desses processos todos, porque senão tem um impacto econômico, enfim. Como é que o senhor vê esse tipo de questão? Essa questão é extremamente complexa. Primeiro ponto, o ministro está perfeitamente correto ao visualizar uma função social da empresa. A empresa tem essa função social. Se nós desconstituímos uma empreiteira que tem 10, 15 mil empregados, que movimenta o nosso ciclo financeiro e tem um papel importante no econômico, nós vamos gerar um dano social muito grande. Então vai caber ao juiz analisar caso a caso qual é a melhor medida. Agora nós temos uma outra feição. Um indivíduo que ocupa um mandato eletivo,
que tem interesse direto em financiamento, regra geral, ele vai ser, de alguma forma, inclinado a crer que aquela pessoa jurídica deve continuar a existir até para que os subsídios econômicos continuem a existir. Se nós analisarmos as estatísticas de doação, existem muitas doações realizadas por empreiteiras e instituições financeiras. É bem possível que nós tenhamos agentes públicos com rigidez de caráter e que tenham uma atuação que não seja contaminada por esse financiamento. Mas pode ser que esse financiamento influencie nossas próprias políticas econômicas. Porque se os nossos principais financiadores de campanha são pessoas com interesse em setores específicos, por que eu não vou atender aqueles setores e continuar a ter esse financiamento em campanhas futuras? Então, uma coisa que nós temos que pensar é a importância do dinheiro para as campanhas eleitorais, que deve ser minimizada, não aumentada. Agora, doutor Emerson, eu vou entrar aqui na gênese da lei, dessa lei. Nós sabemos que quem faz a lei é o Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional faria uma lei que causasse um prejuízo de fato a interessados possíveis, a classe política? Veja, o Congresso Nacional aprovou a Lei 8.429, a Lei de Improbidade. O projeto foi apresentado pelo presidente Fernando Collor de Mello e foi por ele sancionado. E é o mais poderoso instrumento de combate à ilicitude da administração pública brasileira hoje, é a Lei de Improbidade. O nosso Congresso aprovou a Lei 12.846. O que os nossos políticos já perceberam é que nós temos uma população que pouco a pouco está tentando participar dos destinos do país e estava vendo chocada o que estava acontecendo. As provas a respeito dessa operação do Petrolão estavam surgindo, estavam se avolumando, e foi nesse contexto que acabou surgindo a Lei 12.846. É uma lei perfeita? Não. Ela tem uma série de equívocos ali, alguns equívocos até difíceis de compreender, mas é uma lei que veio para somar. É mais uma lei que veio para somar. Como nós tivemos a lei da ficha limpa, estabelecendo a inelegibilidade para os políticos que fossem condenados por 8 anos. Antes, eram 3 anos de inelegibilidade. Ora, se a eleição para o mesmo cargo é feita a cada 4 anos, o que adianta declarar uma pessoa inelegível por 3? Então, o nosso sistema está evoluindo, mas ainda temos muitos passos a dar. E é por isso que nós temos o nosso MP Cidadão no ar, que a gente vai jogando mais informação, vai jogando mais luzes, o programa vai se expandindo, vai se espalhando e aumentando mentes e melhorando corações também, né? Mas o MP Cidadão acaba por aqui, nós queremos saber a sua opinião também. Mande suas críticas e sugestões para mpcidadão@feperj.org.br. Eu agradeço muito a participação do nosso convidado de hoje, o promotor de justiça Emerson Garcia, e também doutor em Direito pela Universidade de Lisboa. E na próxima semana a gente tem mais um encontro marcado aqui no MP Cidadão. Um grande abraço e até lá.